Quantos aqui já ouviram que o diabo veio roubar, matar e destruir? Deixa eu ver. Então, a maioria de nós. Eu já ensinei isso aqui, não vou ensinar essa primeira parte novamente. Você pode ver os vídeos que nós temos aí sobre isso, tá? Mas só para dar uma clareza, né, para os irmãos. A palavra de Deus não diz o diabo, diz o ladrão. O ladrão vem senão roubar, não vem senão roubar, matar e destruir. Tá? Então, a função do ladrão não é trazer nada de bom. Esse ladrão aqui, no contexto do texto, mostra a ganância religiosa, a ganância de líderes religiosos. Jesus disse, olha, todos aqueles que vieram antes de mim eram ladrão e salteadores. Aí ele segue o texto, então o ladrão aqui não é diabo, o ladrão aqui é religioso, ganancioso, é a ganância dos religiosos. Tá? Agora nós vemos Jesus falando assim, mas eu vim para que tenham vida. E ele melhora o texto dizendo, e a tenham essa vida, que ela seja com abundância, uma vida maravilhosa. Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto, o tema hoje é, já estamos vivendo a vida abundante. Vamos dizer isso para nós gravarmos na nossa mente? Vamos lá, já estamos vivendo a vida abundante. Mas espera aí, pastor, eu não estou vivendo a vida abundante porque a vida abundante está me faltando alguma coisa em casa, eu estou passando problema, eu estou doente, eu estou com dificuldade. Por que nós temos essa mentalidade? Porque nós temos uma cultura, onde temos muito da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz, né, que você não pode ficar doente, que você não pode passar necessidade, que você não pode passar nenhum tipo de tribulação nessa vida, porque isso não é coisa de homem de Deus, não é coisa de mulher de Deus. Se estiver passando algum tipo de problema, dificuldade, isso é atribuído a alguém que está distante de Deus, longe de Deus, ou até mesmo endemoniado. Então, quando nós falamos de vida abundante, a maioria de nós, por fazer parte de uma cultura onde a teologia da prosperidade predomina, por nós fazermos parte dessa cultura, nós também muitas vezes pensamos assim, que a vida abundante é você ter o melhor carro, a melhor casa, é você nunca passar dificuldade alguma, não passar problema algum, é estar com o casamento tudo em dia, com as contas tudo em dia, com a saúde tudo em dia, nenhuma preocupação, nada. Isso para a maioria das pessoas é o que a religião ou a religiosidade passa. Muitos cristãos hoje, eles buscam, e eu coloquei aqui duas coisas para nós pensarmos. Muitos cristãos hoje, eles buscam a vida abundante no sentido espiritual primeiro. Então, muitos irmãos estão buscando a vida abundante espiritual. Por quê, irmãos? Porque eles julgam que a vida abundante ainda não está sobre eles. E o que se faz para essa vida abundante espiritual acontecer? Para mim transbordar, ser uma pessoa espiritual, para mim ser uma pessoa muito espiritual, porque a igreja evangélica julga quem é mais espiritual e menos espiritual, quem é mais cheio de Deus e quem é menos cheio de Deus. Esse julgamento vem do exterior de cada pessoa. Quem é mais espiritual tem um estilo, uma roupa. Quem é menos espiritual, tem um estilo, anda desse jeito. Então, o julgamento exterior de quem é mais espiritual, quem é menos espiritual. Aqui nós sabemos que não tem ninguém mais e nem menos espiritual. Porque todo aquele que é espiritual é os filhos de Deus. É os filhos de Deus. E a medida, ninguém tem uma medida maior ou menor de espiritualidade de filho de Deus. O filho de Deus, todos estão na medida de Cristo. Nós estamos na mesma medida de Cristo. Então, como que é ensinado para buscar essa abundância espiritual? Eu tenho que transbordar a minha vida espiritual.
É ensinado, um dos pontos é buscar o Espírito Santo. Então, é ensinado muitas vezes na igreja que nós temos que buscar o Espírito Santo. Quem sabe na internet, ou na gravação, ou na live agora, algum irmão de alguma denominação vai dizer assim, não, mas nós temos que buscar, e quem sabe vai encher de comentário tentando falar alguma coisa para a gente ali. Mas antes de comentar, eu convido a esse irmão, essa irmã, a assistir os vídeos primeiro e depois comentar alguma coisa com base bíblica, né? Que geralmente chegam xingando, chamando de herege. A palavra de Deus, ela não ensina que eu preciso ainda mais de Deus. Eu já tenho a plenitude de Deus. A palavra de Deus é bem clara, ela diz assim que nós somos um com Jesus. Estamos unidos com Cristo. Quem está unido com Cristo precisa de mais o quê? De mais o quê? Eu estou falando no sentido espiritual, né, irmãos? No entendimento, sim, nós temos que crescer muito. E aí nós vamos desfrutar mais ainda daquilo que nós já temos. Mas é o entendimento. Mas a plenitude de Deus já está em nós. Somos plenos. Então, é ensinado a buscar o Espírito Santo. Algumas canções até pedem para o Espírito Santo fazer visita. E tem irmãos que oram dizendo, Espírito Santo, vem nos visitar hoje. Nos visita hoje. Ele visitava na lei do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Paulo fala para a igreja assim, vós não sabeis que são templos do Espírito Santo? Moradas de Deus. Ele está dizendo assim, o Espírito Santo não visita mais vocês, ele mora em vocês, habita. Nós não recebemos visita dele. Ele não vem nos visitar hoje, fica dias sem aparecer, a gente fica com saudade. Onde está o Espírito Santo? Vou ter que buscar um pouco hoje, fazer alguma coisa, chamar atenção para ele vir de novo. Não, ele jamais sai. Ele não sai, é permanente. Ele é permanente em nós, é uma unidade, é uma só natureza, nós e Deus. Aleluia, é uma só natureza. Por isso a palavra de Deus diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque eles são um com Deus. Quem os condenará se é Deus que justifica? Que são um com Deus. Não há como. Então, essa busca do Espírito Santo, ela em partes é uma heresia total. Porque nós não o buscamos, nós já o temos, ou ele nos tem, melhor dizendo. Ele nos tem, nós somos habitação. E para buscar o Espírito Santo e se encher de mais de Deus, e ter mais comunhão, e fazer com que a vida abundante espiritual venha, então, muitas vezes, nós queremos fazer orações na madrugada, para que a gente consiga ser uma pessoa espiritualmente abundante, transbordar óleo. Que o óleo de Deus transborde, por isso eu estou orando pela madrugada, por isso eu estou subindo ao monte, para me santificar mais, para mim ter mais de Deus. Só que a palavra de Deus mostra que a minha santificação é Jesus Cristo também. Tudo vai levar eu e você para o nosso entendimento até a Jesus. Então essa busca de vida abundante na vida espiritual, ela não faz sentido. Porque a nossa vida espiritual, olha, que já é uma vida abundante. Nós já transbordamos no Espírito. O que nós precisamos é só crescer no entendimento disso. E cada vez que nós ouvimos a palavra, que nós meditamos na palavra, que nós ouvimos as pregações, que nós cantamos canções como essas aqui que nós estamos cantando agora, que dignificam a grandeza de Cristo, mostram Jesus. Hoje, antes de vir para cá, eu pensava em algo assim sobre as canções da eternidade, canções que nunca vão acabar. O que é uma canção da eternidade? Isso é bem básico, né? Uma canção da eternidade é canção que ela nunca vai... Se nós cantarmos no céu um dia, serão essas canções. Que canções? Canções que exaltam a Deus, que engrandecem a Deus, que falam dessa obra maravilhosa de Jesus. As outras todas vão acabar. Me dá a minha bênção, vai acabar. Ela não é uma canção da eternidade. Quem te viu passar pela prova e não te ajuda, vai acabar. Não é uma canção da eternidade.
Canção de eternidade fala da grandeza de Deus, da grandeza do Pai, do amor do Pai, fala da plenitude do Pai. Isso são canções da eternidade. E antes de vir para cá, eu estava lá me preparando e pensando nessas canções da eternidade. Nós chegamos aqui, cantamos canções da eternidade. Por quê, irmãos? Porque nós já fazemos parte da eternidade. Nós não estamos numa luta constante para entrar na eternidade, tentando, pela nossa força, entrar nesse reino espiritual. Não, Jesus veio pela força dele e nos levou para o reino de luz. Ele nos transportou para o reino das trevas, para o reino do seu Filho amado, diz a palavra. Foi ele. Não é uma força minha para entrar nesse reino. Aleluia. Então você transborda no Espírito já. Você tem uma vida abundante espiritual. Não há nada que você faça agora para ser mais abundante na vida espiritual. Então a vida abundante na vida espiritual nós já estamos vivendo. Mas alguns irmãos e alguns lugares ensinam que nós temos que ter também no sentido material a vida abundante. Nós temos que ter uma vida abundante materialmente. É ensinado isso em muitos lugares e nós já ensinamos isso. E nós já ensinamos isso, que nós temos que ser uma vida abundante na vida material. Deus quer isso? Quer. Deus pode fazer isso? Pode. Mas o caminho para isso, que é o que nós vamos falar agora. O caminho para a vida material abundante, ensinado pela igreja, é um caminho que não é bíblico. Porque a vida abundante no sentido material, ensinado pela igreja, é ensinado o seguinte: se você quer transbordar e ter uma vida abundante materialmente, você precisa fazer uma corrente de prosperidade. Você precisa fazer uma campanha de prosperidade. Você precisa fazer isso. Se você quer uma vida abundante na vida material, faz uma campanha de prosperidade. Faça um voto de prosperidade. Ofereça o seu Isaac. Não é? Quantas vezes a gente já falou isso, já ouviu isso? Ofereça o seu Isaac, você quer? O cordeiro, você quer, né? A prosperidade, a provisão. Ofereça o melhor que você tem. Então, é uma barganha com Deus. O caminho da prosperidade da religião, da vida abundante da religião, é uma barganha com Deus. Depende daquilo que eu vou dar para aquilo que Deus vai me dar. Depende daquilo que eu ofereço e Deus vai me dar segundo aquilo que eu ofereço. Sabe o que é isso? É a característica de deuses pagãos. Todo deus pagão precisava de um sacrifício para que ele pudesse fazer alguma coisa pelas pessoas. Todo deus pagão. Todos eles. Você vai na história e você vai ver que toda a divindade pagã precisava, né, de um sacrifício, ou de animal, ou de pessoas, até mesmo de crianças, como Moloque, de crianças, para que ele pudesse fazer alguma coisa para as pessoas. É claro que o ídolo, diz a palavra, nada é para nós. Não é nada. Mas a crendice das pessoas fazia isso, né, com que elas sacrificassem esses deuses. E a religião trouxe isso para a igreja. Um Deus que precisa de um sacrifício nosso, para que ele então se compadeça de nós, de não, agora você merece. Agora você vai ter uma vida abundante. Então o que as pessoas fazem? Não, eu vou fazer hoje, eu vou fazer uma oferta de tanto para Deus liberar a minha causa na justiça. Eu vou fazer hoje um voto de tanto para Deus abrir a porta do emprego. Eu vou fazer um voto hoje para que Deus me prospere e eu vou ter uma vida abundante. Quando muitos ensinam ainda, olha, você precisa fazer parte da fogueira santa de Israel e dar tudo que você tem. Se você der tudo de você, Deus dá tudo dele para você. Então, essas frases de efeito entram na cabeça das pessoas, elas dizem, é verdade, se eu der tudo meu, Deus vai me dar tudo que é dele. E as pessoas vão se relacionando com um Deus pagão, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não precisa nada de mim agora, ele já me deu. Se alguma coisa eu ofereço para ele de oferta, eu dou na obra, dou no reino de Deus de oferta, contribuo, a minha contribuição, não é porque eu quero convencer ele de me dar.
Não, o que eu ofereço agora, o que eu contribuo agora, é porque eu já tenho dele na minha vida, ele já me deu. São ofertas, são contribuições de reconhecimento, de gratidão, são contribuições de alguém consciente de fazer parte do reino de Deus, de ser corpo de Cristo e saber do compromisso e da responsabilidade de cada parte do corpo. Mas nós não servimos um Deus pagão que está com sede por sacrifício, sede por um sacrifício nosso para Ele nos abençoar. Esse ensino, para que nós venhamos ter uma vida abundante, é totalmente contrário à Bíblia. Chegam a ensinar que a dificuldade financeira, doenças, problemas, são coisas de pessoas que estão endemoniadas ou afastadas de Deus. Então, se tem algum irmão doente na igreja, é ensinado que aquele irmão deve estar com alguma dessas 3 ou 4 problemas. Ou ele está em falta com Deus, está doente, está em falta com Deus. Ou ele está endemoniado. Se ele está doente, ele está endemoniado. Ou ele está infiel com Deus, e Deus permite que ele está passando tudo isso aí para ver se ele cai numa crise financeira e acorda e diz, eu estou sendo infiel. E um monte de coisa a mais. Então é ensinado que dificuldade financeira, doença, problemas que as pessoas passam, são coisas que elas estão de mal com Deus ou elas estão endemoniadas. É claro que muitas doenças e muitos problemas nós que causamos. Tem muita doença que é a gente que causa. É nós que causamos. Não é para a gente ficar expulsando, né? Agora eu estou com dor de cabeça, sai em nome de Jesus, dor de cabeça. Não, tem coisa que é a gente que provocou. A maioria das enfermidades que a gente passa é a gente que provocou. Má alimentação, falta de exercício, uma vida, né, que não coloca o que precisa no seu corpo, vai ficando doente. Aí depois vai diante de Deus, Senhor, tira esse espírito de doença, esse demônio de... Não. São coisas que a gente mesmo, às vezes, não é sempre, né, irmão? Não estou dizendo que toda doença a gente provocou, mas muitas delas nós provocamos. Problemas, nós também que provocamos. A maioria dos nossos problemas são nós que provocamos. Por não saber esperar, tem conta que a gente fez, porque a gente não soube esperar. A gente está com uma dificuldade financeira porque a gente não soube esperar. Que a gente fez conta que não precisava. Nem sempre é assim, mas muitas são assim. Você entende que muitas vezes são nós mesmos que criamos problemas, nós mesmos que criamos as enfermidades para nós. Nem sempre, eu repito, nem sempre, mas muitas delas são. A causa, muitas vezes, é nós mesmos. Mas a verdade, pastor, a verdade é que todo ser humano, escute aqui, todo ser humano está sujeito a passar qualquer coisa aqui nessa terra. Não importa quem você é, não importa religião, não importa a raça, não importa a tua vida financeira, não importa. Todos nós estamos sujeitos a tudo e qualquer coisa. Todos nós estamos sujeitos a acidentes, todos nós estamos sujeitos a dificuldade financeira, todos nós estamos sujeitos a doenças, todos nós estamos sujeitos. Se é ser humano, está sujeito. Se você é ser humano e não é um ET, então você está sujeito às mesmas coisas que todos nós aqui. Então não pode se atribuir uma vida, quando nós estamos passando uma dificuldade, a um problema com Deus ou a demônios. Mas pastor, eu quero ver na Bíblia homens e mulheres que estavam doentes. Homens e mulheres que passaram fome. Eu quero ver na Bíblia gente que servia a Deus e passou fome. Eu quero ver na Bíblia gente que servia a Deus e estava doente. Eu quero ver, então eu vou mostrar. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, esteja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Quem que disse isso? Ah, pastor, deve ser um qualquer ali da Bíblia, né? Um homenzinho. Não.
O apóstolo Paulo, que escreveu a maioria das cartas que nós lemos. Mas ele passou necessidade, pastor. Ele passou necessidade. Não era homem de Deus, era homem de Deus. Passou fome, pastor. Passou fome, mas não era homem de Deus, era homem de Deus. Mas todo ser humano está sujeito a passar tudo e qualquer coisa nessa terra. Vida abundante não tem a ver com isso, tem a ver com uma parte aqui do versículo, quem sabe você não prestou atenção, que ele diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o segredo da vida abundante. Olha o outro segredo no versículo seguinte. Tudo posso o quê? Posso enfrentar a necessidade e posso também passar fartura. Posso enfrentar a fome, posso também passar abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. No momento da fome, Deus me fortalece. No momento da necessidade, Deus me fortalece. Posso todas as coisas nele que me fortalece. Então, olha só, é um homem de Deus. Nós não podemos atribuir coisas que a gente passa nessa vida, tudo a demônio, que as pessoas estão de mal com Deus. E tem irmão ainda pronto a julgar. Pronto a julgar. Irmãos, que se alguém está doente, ele já julga que o irmão está em falta com Deus. Que o irmão, que a irmã está em falta com Deus, que eles estão de mal com Deus, que ele está endemoniado, que ele dá legalidade para o diabo. Tem mais gente na Bíblia, pastor, assim? Tem. É muito pouco esse exemplo, pastor. Eu quero saber mais. Então, eu vou mostrar para você gente doente na Bíblia, que servia a Deus. Olha aqui Paulo falando de uma pessoa que ele conhecia. Ele diz assim: de fato, ficou doente e quase morreu. Eu também fiquei doente e quase morri. E não é drama não, irmão. Quem estava lá comigo lá viu que eu quase morri. Fiquei doente e quase morri. E ele diz aqui, de fato ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele. Paulo diz, olha, mas de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha só, Paulo atribui o cuidado de Deus com aquele irmão para que ele não tenha tristeza. Que maravilha, hein, irmãos? Deus cuida de quem nós gostamos para que a gente não tenha tristeza sobre tristeza. Aleluia. Sabe o que é isso? Filipenses 2:27, uma pessoa de perto de Paulo, e Paulo diz assim, ele estava doente, era homem de Deus, mas estava doente. Uma pessoa de Deus, mas estava doente. Tem mais gente, pastor? Tem. Olha só, Erasmo permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Só que esse nome ele já estava meio caminhando, né? Eu brinco assim porque o meu nome também é estranho, né? Mas se você tem um Trófimo na família, me perdoa. Mas ele diz aqui, Trófimo, ele ficou doente, deixei doente Trófimo em Mileto. Agora eu tenho duas perguntas aqui para quem se acha tão espiritual. A primeira pergunta, por que Paulo, sendo homem de Deus, não ora por ele e ele não é curado? Por que Paulo não orou por ele ser curado? Ele diz, deixei doente. Ele não diz ungir com óleo, sacudi ele, derrubei no chão e disse, sai, e ele ficou curado. Não, ele disse, deixei ele doente. Deixou o Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4:20, esse texto aqui. E a outra pergunta é se o Trófimo é um homem de Deus, por que estava doente? Se para a religião ninguém pode ficar doente. Para a religião ninguém pode ficar doente. Então as duas perguntas primeiro, o Trófimo era homem de Deus? Está doente. Segunda, Paulo era homem de Deus? Não orou por ele. Não orou por ele que ele ficasse curado, né? Orar por ele, com certeza, Paulo orou, mas orar para ele, né, Shazam, ficar curado. Eu não estou diminuindo aqui nenhum dom, nada. Eu sei que Deus, e hoje mesmo Deus pode curar você, pode curar eu sei disso. Eu estou dizendo dos exageros da religião. Os exageros que há nas igrejas. Isso que eu estou falando, irmãos. Então, já mostrei aqui 3 testemunhos. Testemunhos de vida abundante, diferente, que vai contra o pensamento religioso. Vai contra o pensamento da religião. Mais um, olha só.
Gálatas 4, 13 e 14, ele diz assim: como sabem, olha só, irmãos, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Quem está falando? Paulo. Ele diz: foi por causa de uma doença que eu preguei o evangelho a vocês pela primeira vez. Olha só, irmãos, homem de Deus, você estuda a Bíblia, é as cartas dele. As cartas dele. E ele diz assim: embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, olha como ele vê, ele viu que os irmãos, quando ele estava doente, era uma provação para os irmãos. Você vê que o outro versículo que eu li, ele disse assim, Deus cuidou dele e teve misericórdia para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha a unidade da igreja. Agora ele diz assim, olha só, a minha doença, ele diz assim, embora a minha doença lhes tenha sido uma provação. Você está vendo que a doença de Paulo para a igreja era um momento difícil, e a doença dos irmãos da igreja para Paulo era um momento difícil. Sabe o que é isso? Unidade da igreja. Eu senti a dor do irmão que está passando um momento difícil. Paulo diz, eu sinto a dor dos irmãos e os irmãos sentem a minha dor. Todos homens de Deus, todas mulheres de Deus, todas pessoas de Deus, ele diz assim, embora a minha doença fosse lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ninguém tratou ele com desprezo porque ele estava doente. Fica doente na religião aí, fica doente na igreja evangélica. Fica alguém doente na igreja evangélica. Não teve alguns pastores aí que entregavam, né? Feijão e outras coisas para os outros ficar doentes. A R$1.000. Aí os familiares morreram. Né? Aí os familiares morreram. Aí todo mundo começou lá, não sei o quê, por que morreu? Então, o quê? Se o feijão é poderoso. Se era mágico o feijão, o pessoal dizendo, né? Na verdade, ninguém está certo aqui. Nem quem está criticando e nem quem está distribuindo feijão. O interessante aqui é que todos podem estar sujeitos a tudo e qualquer coisa. Quem morreu de Covid, morreu porque tinha que morrer. Quem não morreu porque não tinha que morrer. Você entende isso, irmãos? Pastor, mas isso é muito racional. Parabéns, irmão. O entendimento do Evangelho é racional. É o poder do Espírito Santo trazendo luz para nós nos textos da Bíblia. O milagre é o Espírito Santo nos trazer o entendimento, mas o entendimento racional. Às vezes pessoas chegam num culto aqui, é o louvor, palavras, orações, a contribuição, e dizem, mas não tem nada de... Não é nada do quê, irmão? O que quer? Quer que a gente faça aquele negócio todo e todo mundo role no chão, e daí faça toda... Não precisa. É o poder do Evangelho que transforma, é o poder da palavra que transforma. Se é o Evangelho de Cristo, eu estou sendo curado agora. Se é o Evangelho de Cristo, eu estou sendo transformado agora. Se é o Evangelho de Cristo, a esperança está renascida dentro de mim. Aleluia! E ele diz, ninguém me tratou com desprezo, ninguém começou a dizer assim, Paulo doente, mas Paulo é homem de Deus. Ninguém me tratou com desprezo, ninguém disse assim, Paulo só pode estar em falta. Subiu no altar ali em pecado. Aí Deus, tem gente que diz assim, Deus vai fulminar, se você subir no altar em pecado, Deus vai fulminar fogo estranho no altar. Aí eles pegam um texto de tudo que é lado para tentar dizer, né, que a gente vai morrer. Se você se irou antes de chegar no culto e subir aqui nesse lugar onde chamam de altar, que não é altar, né, a gente chama por costume, mas isso aqui não é altar. Altar é eu e você, ó. A gente chama de costume, a gente está acostumado, né, a chamar, mas não é. Isso é um púlpito, é um lugarzinho para a gente ficar um pouquinho mais alto para todo mundo ver quem está ministrando, né? Não tem nada de diferença, é o mesmo piso aí, ó. Mesmo piso. Então, as pessoas não disseram, olha, Paulo está em pecado, olha, Paulo está endemoniado, olha, não, a Bíblia diz, ninguém me tratou com desprezo. Como que trataram ele? Olha o que diz o texto. Me receberam como se eu fosse um anjo de Deus. Olha como a igreja tratou Paulo.
tratou Paulo como um anjo de Deus e mais, olha só, como o próprio Cristo Jesus. Olha a consideração da igreja com Paulo. Ninguém me tratou com desprezo, eu estava doente. Ninguém me tratou com desprezo, mas me trataram. Me trataram como um anjo de Deus. E me trataram como o próprio Jesus Cristo. Gálatas 4, 13 e 14. Você está vendo, irmão, como não tinha isso na mente de Paulo? A coisa que a religião tem hoje não tinha na mente dele. Eram homens de Deus que estavam passando dificuldade? Sim. Eram homens de Deus que estavam doentes? Sim. Não deixavam de ser homem de Deus? Não. Eles estavam de bem com Deus? Estavam. Não é isso que faz eu ter uma vida abundante. A minha vida abundante se chama Jesus Cristo. Ele é minha vida abundante, eu transbordo nele, no amor dele, na paz dele, na alegria dele, na força dele que eu transbordo. Aleluia! 1 Timóteo 5, 23. Tem mais gente doente aqui, mais conhecida, né? Diz assim, não continue a beber somente água. Hoje de manhã terminou o culto lá na Guarani, e os irmãos estavam conversando comigo sobre esse texto. Não continue a beber somente água, está doente. Diz assim, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago. Aleluia. E das suas frequentes enfermidades. Olha só, Paulo, por que Paulo disse assim, Timóteo, vamos orar. Eu unjo você com óleo. Vamos fazer uma campanha, Timóteo, para sarar. Esse demônio não vai mais pegar o teu estômago. Não, ele diz assim, toma um pouco de vinho, não toma água. Ó, para um pouco com água, não continue a beber somente a água, mas tome também um pouco de vinho. Ah, mas pastor, o vinho daquela época, não me venha com conversa, porque o vinho deixava embriagado, irmão. Se deixava embriagado, não tem diferença desse agora. Por que não faz a ceia com vinho, então, pastor? Mas podemos rever a ceia. Não, estou brincando, irmãos. Estou brincando. Você entende, irmão? Então ele diz assim, ó, você tem problema no estômago, Paulo dá uma receita para ele. É como ontem aqui, né? Os irmãos dizendo, não, mas pastor, esse aqui é bom, esse chá é bom, esse outro chá é bom, esse eu vou tomar todos os chás que me receitaram essa semana, irmãos. Jesus. Mas é o que? A preocupação da igreja uns com os outros. É o que Paulo fez, ele diz assim, Timóteo, você tem problema no estômago? Não fica tomando só água. Toma um pouco de vinho. Toma um pouco de vinho por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Mas Paulo não era homem de Deus? Está mandando tomar vinho. É claro que quem tem problema, irmãos, com isso aqui, ou já teve antes, você nem brinca com esse texto aqui. Você nem brinca. Isso aqui, quem não tem quem tem problema com bebida, você não pode nem copinho de ceia. Isso aqui, se você tem problema com bebida, isso aqui é causa de destruição de família, por não saber se controlar, é causa de destruição financeira e de muita doença também. Então não dá nem para brincar com esse versículo aqui. Né? Então ele não está dizendo assim, ó, bebe até cair, Timóteo. Não, ele diz um pouco de vinho. Né? Para quê? Para o estômago dele. Pastor, eu estou com um problema no estômago, se eu chegar lá em casa e tiver um vinho, problema no estômago. Amém, irmão. Não tenho nada a ver com ninguém, pode tomar o que quiser. Eu não estou aqui para ditar regra. Não estou aqui para ditar regra na vida de ninguém. Como é que tem que ser teu casamento, o que tu come, o que tu bebe, nada, irmão. Cada um sai daqui e faz o que a sua consciência ficar tranquila diante de Deus. Né? Agora, claro, a gente tem que cuidar o nosso testemunho, a nossa vida com aqueles que ainda não conhecem Jesus, é óbvio, né? Então, era um homem de Deus? Eram. Mas Timóteo não estava doente? E a carta, 2 cartas para Timóteo, para como ele lidar com os irmãos, como ele pastorear, tudo isso estava ali. Mas era um homem doente também, no estômago, sim, também doente. Mas não tinha vida abundante? Tinha. Mas nenhuma enfermidade quer dizer, irmãos, que nós estamos afastados de Deus.
é coisa dessa terra, é coisa deste mundo, é coisa dessa carne nossa. É coisa daqui. O anseio de Deus é pela nossa eternidade, irmãos. É pela nossa eternidade. Esse é o anseio de Deus. Aliás, nós já estamos, né? Mas chega um tempo que nós não vamos ter nem esse corpo físico aqui. E esse é o pensamento de Deus. Quem fica nessa, né, é nós aqui na terra. Tem mais, pastor? Isso é muito pouco. Mais um, então, só, irmãos. 2 Coríntios 8, 1 e 2. O pastor disse que ia pregar sobre já estamos vivendo a vida abundante, mas está mostrando um monte de gente doente na Bíblia, um monte de gente com fome, e agora eu vou mostrar gente com tribulação e pobreza. Homens de Deus, pastor, homens de Deus. Com tribulação, tribulação. Com pobreza, com pobreza. Mas, pastor, eu achei que todos nós temos que ser ricos, a começar pelo pastor. Até o melhor carro tem que ser o do pastor. Geralmente o estereótipo da igreja evangélica é essa, né? Começa no pastor. O pastor tem que ter o melhor carro, depois a melhor casa. Aí vem. Depois vem os obreiros, aí os evangelistas, aí vem os presbíteros, aí vai os diáconos, aí vai, né? Só que no reino de Deus, na religião evangélica pode ser assim, mas no reino de Deus não é assim. Deus não tem essas pressas conosco. Olha só o que diz 2 Coríntios 8, 1 e 2. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Eu dei destaque na graça para você ver o que ele está chamando aqui de graça. Conhecimento da graça de Deus, que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação. Mas que graça é essa, pastor? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. A vida abundante é mesmo você ter pouco, ser generoso. Isso vai contra a matemática comum, né? Vai contra a matemática normal da religião. A matemática normal da religião não tem nada a ver com isso. Aqui, a abundância, a vida abundante é aquele que tem pouco é generoso também. Quem tem pouco também é generoso. Olha só, irmãos. Passando tribulação, diz o texto, e pobreza. Uma igreja cheia da graça de Deus. E aí, irmãos? Se os religiosos acharem esse vídeo aqui, irmãos, se eles acharem esse vídeo aqui, eles vão condenar a gente. Mas, pastor, Deus pode prosperar? Deus pode prosperar. É errado a gente buscar essas coisas materiais? Não. O caminho, às vezes, que é errado. Mas não é errado buscar essas coisas materiais. Agora, olha o que diz aqui, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, Deus pode? Pode infinitamente mais. Fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, Efésios 3:20. Olha, irmãos, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos. Deus pode fazer? Pode, Ele surpreende a gente. Ele faz até mais. Mas é errado buscar essas coisas? Não. Porém, não são essas coisas, não é através dessas coisas. Nós não podemos fazer barganhas com Deus para ter essas coisas. Tentar provar para Deus que nós merecemos. Tem irmãos lutando na igreja para provar para Deus que ele merece um carro novo. Para provar para Deus que ele merece ser curado. Deus, ele não precisa que ninguém prove nada para ele. Ele sabe o que é melhor para nós. Olha só. Então qual é a diferença da vida abundante? A vida abundante, Jesus falou. Ele disse assim, que vamos comer? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não são filhos de Deus, é que correm atrás do que comer, do que beber, do que vestir. Porque nós sabemos que o nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos de todas elas. Então quem fica correndo atrás dessas coisas, preocupado, perdendo noite de sono, é quem não conhece a Deus.
Quem conhece a Deus sabe que está precisando, mas sabe que Deus é provedor. Sabe que está precisando ser curado, mas sabe que Ele tem poder para curar. Quem conhece a Deus sabe, tem certeza, tem convicção, tem fé. Eu sempre digo aqui, irmãos, os dias que eu estava mal ali, eu nunca cheguei para Deus, Senhor, tá bom, faço um voto, me tira esse Covid aqui, eu vou pregar agora todo dia. Nada, irmãos, eu agradeci a Deus, dizia, Pai, eu sei que tudo está no teu controle, na tua direção, eu estou debaixo da tua graça, do teu amor. Claro que falando eu não conseguia fazer isso, né? Mas eu falava com Deus, no meu interior, essas coisas, mas não duvidava ou tentava provar para Deus que eu merecia viver. Que eu sabia que Deus sabia o que era melhor. Nem fiquei pensando, poxa, será que Deus quer me levar para trazer outro pastor? Nada passava pela minha cabeça. A única coisa que passava na minha cabeça é, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, cuida de tudo, eu estou guardado no amor de Deus, não importa se eu vou estar aqui doente ou se amanhã eu não vou mais estar na minha carne, mas eu sei que Deus está cuidando de mim, tanto aqui quanto na eternidade eu vou estar com meu Deus. Então ele diz aqui que quem se preocupa com isso é quem não conhece a Deus. Mas o que é a vida abundante, pastor? Para nós encerrar a mensagem, já percebemos que tem homem de Deus, mulher de Deus, que ficaram doentes, pobres, miseráveis, com fome. Mas o que é vida abundante? O texto que nós lemos mostrou o que é. Jesus disse assim, o ladrão veio roubar, matar e destruir, veio tirar. Ele veio tirar, mas eu vim para que vocês tenham vida. E mais, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aonde está a vida abundante, pastor? Em Jesus, ele disse, eu vim para que vocês tenham. A minha vida abundante está em Jesus, tudo que eu preciso está em Jesus, tudo que eu quero está em Jesus, tudo que eu tenho está em Jesus, tudo que eu espero está em Jesus, tudo que eu almejo e sonho está em Jesus. Ele é a fonte principal de tudo aquilo que nós precisamos. Antes de Jesus, pastor, antes da cruz, o homem tinha uma vida escassa da presença de Deus, muito escassa. Como aqueles que hoje não têm o entendimento do Evangelho, também têm uma vida escassa de Deus. Então era uma vida escassa da presença. E recebiam algumas visitas do Espírito Santo. E na nova aliança, pastor, na nova aliança, o Espírito de Deus encheu a minha vida e a sua vida. Na nova aliança agora, Ele não vem mais visitar eu e você domingo aqui, ou sexta-feira, ou no dia da célula, não. Dia após dia, nós somos a habitação de Deus. Dia após dia, nós somos morada de Deus. Antes da cruz, o ser humano era escravo, e sem liberdade alguma, e sem herança, irmãos. Não tinha herança alguma para o ser humano. E depois da cruz, pastor, na nova aliança, nós somos livres. E mais, a nossa herança é o Senhor agora. Isso é vida abundante. Vida abundante que Jesus veio dar para nós é a vida eterna. Mas Deus pode prosperar, pastor? Pode. Mas Deus pode me dar? Deus pode. Deus vai, Deus quer que a gente tenha tudo do melhor. Mas para isso Ele nos dá saúde, Ele nos dá emprego, para isso Ele nos ajuda nessas coisas. Não aparece do nada assim. Às vezes pode, Deus pode também fazer. Pode, aconteceu muitas vezes. Mas a gente não fica buscando essas coisas assim do nada. A gente fica buscando coisas que Deus colocou na nossa vida. É que mais que a vida abundante? Não é, escute, não é viver isento de problemas, irmãos, e dificuldade. Ter uma vida abundante não é você ficar isento de dificuldade, de problema. Mas o que é então vida abundante? É você manter-se na fé diante da dificuldade e do problema. Isso é vida abundante. Você está passando problema e dificuldade, a vida abundante, o que caracteriza ela? Você está firme na fé. Estou firme na fé. Estou enfrentando a dificuldade, passando essa dificuldade, enfrentando ela com a minha boa consciência, sabendo que Deus sabe o que é melhor para mim, sabendo que o Espírito Santo está dirigindo a minha vida. Nós falamos dias aqui sobre a boa consciência. Agora, sexta-feira, o irmão Rudinei falou de novo sobre isso. Isso é vida abundante, irmãos. É nós saber que a gente passa sem doença,
mas na doença nós não estamos sozinhos. E não é a companhia só da família, ou do médico, ou do enfermeiro. É a companhia de Deus. No meio da doença, Deus está conosco. Que mais é vida abundante? Vida abundante é não precisar barganhar com Deus, mas acessar as bênçãos de Deus unicamente pela fé. Como assim, pastor? Eu não vou trocar com Deus. Deus te dá uma oferta, o Senhor me dá saúde. Não. Eu vou acessar, eu vou dizer, Pai, eu creio na saúde do Senhor na minha vida. Eu creio na paz do Senhor na minha vida. E você acessa pela fé. É crer, somente creia. Aquele que crê, vê a glória de Deus, é pela fé. Então eu não fico mais barganhando, eu fico acessando. Eu acesso agora pela fé aquilo que é meu, né? Eu vou na geladeira de Deus e pego o que é meu. Eu vou na mesa de Deus e como o que é meu. Aleluia. Aquilo que é do Pai é meu. Aleluia. Que mais é vida abundante? Vida abundante é uma vida de contentamento e gratidão. Isso é vida abundante. Sabe por quê, irmãos? Jesus é a nossa vida abundante. E quem tem Jesus, tem tudo. Fique de pé, irmão. O evangelho que vivemos não tem nada a ver com a gente mesmo. Tem a ver com Cristo. Ele é o centro. Ele é tudo em todos. Há muito tempo, deixamos de viver por nós mesmos. Fomos curados pela palavra transformadora que mudou a nossa maneira de enxergar, de viver e transmitir o evangelho de Cristo.